Uma boa noite a todos. É uma imensa alegria recebê-los aqui. É mais um culto onde nós temos o privilégio de cultuar ao nosso grande, supremo e majestoso Deus. Eu quero ler um texto aqui em Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, também disse: um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu os bens. Não muitos dias depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais jovem foi para longe, para uma província distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E quando havia gastado tudo, veio uma grande fome naquela província, e ele começou a passar necessidade. Então, aproximando-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse porcos. Ele desejava se fartar das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, compadeceu, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a todos os seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde um anel em sua mão e calce os seus pés. E trazei o bezerro cevado. Matai-o. Comamos e façamos festa. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos pedindo ao Senhor que lance luz no nosso coração acerca desta palavra. Faça-nos entender não apenas aquilo que nossos ouvidos são capazes de receber, mas aquilo, Senhor, que penetra no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, e possa trazer-nos iluminação, revelação, discernimento daquilo que é a vida, o poder da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, manifesta-te a nós através desta ministração. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados ouvintes da palavra de Deus, aqueles que conhecem esta parábola, sabem que os editores da Bíblia em português intitulou esta parábola como a parábola do filho pródigo. Na verdade, essa não é uma parábola inspirada, soprada pelo Espírito Santo, para contar a história de um filho rebelde. Esta é uma parábola
que ela vem nos contar o que é o coração de Deus. A melhor maneira de interpretar essa parábola é contemplar o coração de Deus. Entender que o nosso Senhor Jesus, Ele está nos mostrando o que é o verdadeiro amor de Deus como Pai. Essa parábola, ela é extremamente profunda na sua revelação, na sua aplicação, na sua interpretação. Porque ela vai nos mostrar não apenas o nosso coração, mas acima de tudo o coração de Deus. O coração que ama apesar de nós. Nessa parábola nós vemos a atitude de um filho que despreza o seu pai. Um filho que ele diz para o pai assim: pai, eu quero a parte da minha herança, aquilo que me pertence. No livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 11, fala sobre a maldição ao filho que recebe a herança antecipadamente. O que implica dizer que esse filho estava dizendo assim para o pai: pai, já que tu não morres, então dá-me a parte da minha herança, que eu quero desfrutar da minha vida. E o pai deu a parte que pertencia ao filho, e a Bíblia diz que ele foi para uma terra muito distante, e ali ele gastou toda aquela herança, vivendo desregradamente, dissolutamente, pervertidamente. Ele gastou com os seus prazeres, de modo que ele se encontrou completamente miserável, sem nenhum recurso. Porque aqui está um filho perdido, porque o pai define esse filho como um filho perdido. O pai define esse filho como um filho morto. De maneira mais ampla, de maneira mais profunda, nós podemos dizer que assim éramos nós. No supremo e eterno propósito de Deus, na criação, Deus não criou o homem para ser uma criatura. Deus criou o homem para que o homem pudesse viver com ele o mais profundo, o mais alto, o mais elevado relacionamento. Deus não criou o homem para que o homem fizesse parte da criação. A Bíblia diz que Deus criou a criação para que ela pudesse ser uma glória para o homem. Isso está em Romanos capítulo 8. Para que o homem estivesse sobre a criação. Deus não criou o homem como parte da criação. Deus criou o homem para que ele pudesse conhecê-lo na sua paternidade. Se você estudar de maneira cuidadosa essa parábola, você vai ver que nesses versículos 11 a 25, a palavra filho ocorre 7 vezes, a palavra pai ocorre 10 vezes, porque essa é a grande ênfase. E foi justamente nesse ponto que Adão caiu, que Adão fracassou, que Adão pecou. Porque ele desobedeceu ao princípio governamental do coração de Deus, que é o caminho da cruz, que é o caminho da obediência. E aqui o homem fracassou. E essa parábola vai mostrar justamente o coração humano, que é um coração centrado no seu prazer, o coração do homem caído. Deixar a casa do pai significa perder a sua identidade essencial. Significa que todo o homem fora de Deus, ele está perdido na sua identidade essencial, porque nós não fomos criados nem para o inferno, e nem para nos limitarmos a essa terra. Nós fomos planejados em um supremo propósito divino, para que nós pudéssemos por toda a eternidade, desfrutarmos debaixo da paternidade de Deus, da sua glória, conhecer mais e mais a Deus como Pai, em todas as suas dimensões. A maior carência do homem hoje é a carência do conhecimento de Deus. O aspecto mais profundo que revela a perdição do coração do homem é a falta de conhecimento de Deus. Não é um conhecimento intelectual, não é um conhecimento religioso, é um conhecimento baseado no relacionamento, na experiência, na profundidade, nos seus caminhos,
em seu propósito. Quando o homem se perde no caminho, no conhecimento e na experiência com Deus, ele passa a viver para si mesmo. E foi justamente o que esse filho buscou. Ele buscou uma vida fora da casa do pai. Buscar uma vida fora da casa do pai é se perder no propósito. Toda a humanidade sem Deus está perdida no propósito. Nós vivemos, ou aqueles que vivem sem Deus, eles não têm esperança. Uma pessoa perdida sem Deus vai viver para si mesmo. E qual é o seu fim? É o fim desse jovem. Porque tudo que o homem tiver, tudo que o homem conquistar fora de Deus, em Eclesiastes, diz que na sepultura, para onde nós iremos, você não leva o seu dinheiro, você não leva o seu conhecimento, você não leva a sua herança. Para a sepultura, aonde todos nós um dia poderemos ir, se o nosso Senhor Jesus não voltar, o que nós vamos levar? Aquilo que nós devemos levar está em Apocalipse capítulo 14, diz que na eternidade as nossas obras nos acompanham. Quando a Bíblia fala de obras, a Bíblia não está falando de boas obras. Lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 11, diz que as nossas boas obras já foram preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Boas obras não é boas ações filantrópicas que você pode fazer para amenizar a sua justiça diante de Deus. Boas obras na Bíblia é um caminho de retidão, de piedade, de devoção e de temor a Deus. Isso é boas obras. Acima de tudo, o que passar disso deve ser consequência dessas boas obras. Boas obras têm a ver com a formação do caráter de Deus em nós. Quando esse filho sai da casa do pai, ele perde a sua identidade, ele perde a sua segurança, ele perde a sua provisão, ele perde a sua proteção, ele perde o seu prazer. Porque tudo que ele julgou, aonde estava a sua segurança, sua proteção, o seu prazer, era na sua herança. A sua herança virou pó. E aonde que ele se encontrou? Ele se encontrou completamente desguarnecido e totalmente vulnerável. A Bíblia diz aqui, nos textos que li, que chegou ao ponto que esse jovem se encontrava num chiqueiro, cuidando de porcos. Seu estado social era tão deplorável, que ele olhava para a comida dos porcos e desejava matar a sua fome com aquilo. Mas a Bíblia diz que esse jovem caiu em si. Sabe o que é cair em si? É aquele momento de iluminação espiritual, onde você olha e faz uma pergunta: quem que eu sou? O que eu vim fazer nessa terra? Qual é o propósito eterno da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo essa vida? Por que eu sou assim? É aquele momento onde a luz brilha no nosso entendimento e você começa a fazer aquelas perguntas fundamentais. Para onde eu irei? O que será de mim por toda a eternidade? Da onde que eu vim? Quem, de maneira mais elevada no sentido da definição, me planejou? Por que eu nasci? Nós podemos pensar, como muitos céticos, somos frutos do acaso. Nós somos frutos de uma ameba que há trilhões e trilhões de anos veio evoluindo. Ou então você pode, com toda a sensatez, pensar, como diz Davi no Salmo 139, de um modo extraordinariamente maravilhoso eu fui formado. De uma maneira que só uma mente extraordinariamente divina, soberana, me planejou e me criou para um propósito eterno. E que toda ideia de vida deriva deste ser, dessa pessoa que a Bíblia nos ensina a chamar de Pai.
Por isso, a palavra pai aqui tem a tônica mais forte, porque essa parábola nos foi dada para falar da paternidade de Deus e do seu verdadeiro amor, das dimensões mais profundas do seu amor, da altura, das profundezas, larguras, comprimentos, das extraordinárias e grandiosas dimensões de um amor que nós não somos capazes de conhecer na sua totalidade, que nós não somos capazes de explicar com todo o nosso conhecimento. É um amor que, quando você estuda na literatura grega, você não encontra a palavra. Não existe essa palavra na literatura grega. Essa palavra só passou a fazer parte da linguagem grega depois que os cristãos começaram a se referir a Deus com uma palavra que descrevia o seu amor, ágape. Os gregos só conheciam a palavra eros, a palavra storge e a palavra philos. Eles não conheciam ágape. Foram os cristãos que passaram a definir o amor de Deus de uma maneira singular, ágape. O amor mais profundo na essência da definição. É o amor de Deus. Quando você chega ao final dessa parábola, na parte final, quando esse filho está voltando, fazendo o caminho de volta, ele diz assim no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque o que esse jovem percebeu foi que ele não perdeu a segurança da sua casa. Não foi a questão da proteção, da provisão. Ele havia percebido que ele tinha perdido o seu pai. Aquela casa era o seu pai. Tudo que ele deixou para trás foi o seu pai. O pai era a essência de tudo. Então ele queria agora voltar para o pai, mas ele não queria voltar na condição de um filho, porque ele não se sentia digno de aceitação. Você consegue perceber aqui? Ele dizia para si mesmo, eu irei ter com meu pai e lhe direi, pai, eu não sou digno de ser teu filho, eu pequei contra os céus e perante ti, aceita-me como um dos teus funcionários. A palavra jornaleiro aqui, ela vem de um termo grego que significa um diarista, aquele que trabalha por uma diária. Então ele tinha essa concepção, que o seu pai era incapaz de amá-lo por tudo que ele fez, que o seu pai era incapaz de amá-lo por tudo que ele se tornou, por tudo que ele era. Então ele voltou, resoluto, de que ele poderia ser aceito como um mero funcionário, alguém que trabalharia pela comida. Agora, olha a surpresa. No versículo 20, diz assim, levantando-se, foi para seu pai. E, quando estava longe, seu pai o viu. Essa frase, quando você estuda ela no texto original, essa palavra viu, ela é muito significativa. Ela dá a ideia de alguém que olha por muito e muito tempo por um caminho. Perceba isso. Alguém que não tira os olhos do caminho. Essa é a melhor tradução. Sabe qual a ideia que isso aqui dá dentro deste quadro? É que o pai, em alguns momentos do dia, ele ficava parado, olhando por aquele caminho, por onde um dia o filho partiu, dando as costas para ele. E sabe qual a ideia aqui? É que o pai ficava olhando, tendo a certeza que o filho iria voltar. Porque o pai sabia muito bem que aquele filho nunca encontraria alguém que lhe amasse como ele o amava. E foi num desses momentos que a Bíblia diz que o pai viu, aí diz assim, compadeceu. Sabe por que compadeceu? Porque quando aquele filho saiu, ele saiu com certeza, com alguns animais, carregando sua herança. Com certeza, ele saiu com uma grande comitiva, levando a parte da sua herança. Agora o pai olha, vem apenas um homem, com absoluta segurança, digo para vocês, fétido,
um homem desfigurado nas suas afeições. A Bíblia diz que quando o pai olhou, compadeceu. Sabe o que é compadecer? É exercer misericórdia. A palavra misericórdia vem de dois vocábulos, misereu e cardio. Compadecer significa você tomar as misérias do outro e colocar sobre o seu coração. O pai olhou para ele e compadeceu. Aqui o coração do pai, o seu amor vai se revelando. Sabe o que acontece? Deus não criou o homem, a Bíblia diz que Deus não criou o homem para o inferno, que o inferno foi criado, preparado para o diabo e seus anjos. O homem foi criado à imagem de Deus. O homem foi criado para a expressão de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, escute bem, Gênesis 1, 26, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem. Sabe o que significa a palavra imagem no hebraico? Sombra. Sombra. Salmo 39, versículo 6, diz assim, o homem é como uma sombra. Esta palavra sombra. O que é uma sombra? A luz projeta sobre um objeto. E quando a luz projeta sobre o objeto, o que ela produz? Uma sombra. Deus é luz. A luz da glória de Deus, produzida, focando em Cristo, produziu uma sombra. Por isso que em Efésios 1,4 diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A luz de Deus brilhou em Cristo de tal forma que Deus desejou ter um filho à imagem, ou muitos filhos à imagem daquele filho. Quando Deus teve esse sentimento, veio o seu propósito em nos criar, para que nós fôssemos uma sombra de Cristo na terra. Mas o que o inimigo fez? O que o pecado fez? O pecado criou trevas. Trevas. A palavra sombra tem um sentido muito positivo no contexto de Gênesis 1, 26. A Bíblia diz assim, em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essas trevas. Mas é lindo, quando você começa a ler os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, que diz que uma luz brilhou. A luz voltou a brilhar quando houve a encarnação de Cristo. Agora, aquela luz de Deus, por isso Jesus disse, eu sou a luz. E ele diz, vós sois a luz. Sabe por quê? Deus não desistiu de nós. Deus deseja restaurar-nos a sua imagem. Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele não vai desistir. Por isso Jesus veio. Jesus veio e morreu por mim e por você. Aqui está o significado dessa palavra compadeceu. Deus compadeceu de todos nós. Deus compadeceu de todos nós. Deus não desistiu. Assim como aquele pai não desistiu do seu filho, Deus não desiste de você. Porque Ele não planejou você para ser criatura. Ele planejou você para a eternidade e para a paternidade. Deus planejou você para ser filho, para ser filha. Deus quer que nesse mundo você viva debaixo dessa paternidade, debaixo dos cuidados de Deus, porque a vida sem Deus nesse mundo é uma vida sem esperança. É uma vida que não tem sentido. A vida passa a ter sentido quando a paternidade de Deus está sobre ela. Então deixe-me concluir. Diz que o pai compadeceu. Segundo, diz que o pai correu. Essa palavra correu aqui também tem uma tônica forte. Essa é uma palavra que era usada para as competições gregas. Quando os atletas corriam nas competições olímpicas, na Grécia Antiga, é justamente isso, correr muito. Sabe o que aquele pai fez por aquele caminho, por onde o seu filho voltava? O pai correu. Não foi o filho que correu para o pai, foi o pai que correu para o filho. Porque a iniciativa de salvação vem de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se você não é um cristão, Deus planejou te salvar.
Ele não planejou apenas trazer você à existência da vida. Deus planejou te salvar. Eu quero te dizer, Ele está correndo ao seu encontro. Ele está correndo ao seu encontro. Como esse pai, que se compadeceu e correu para o seu filho. Saiba que Deus está correndo para o seu encontro. Diz que o pai o abraçou. Diz que o pai o beijou. Essas duas palavras, abraçou e beijou, tem também a mesma tônica no texto original. Não é apenas um abraço, não é apenas um beijo. Na constituição da formação dessa frase, nesse texto, o verbo está em prosseguimento. Significa abraçando e beijando. A ideia do quadro da interpretação nos diz que o pai abraçava esse filho, o pai beijava esse filho. O pai soltava, voltava, abraçava, beijava, abraçava. Ele não parava de abraçar e beijar. O filho ficou tão incomodado que o filho disse: pai, pequei. Olha o versículo 21. O que o filho diz? Pai, pequei. Eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno. Ele está dizendo: eu não sou digno do teu abraço, dos teus beijos. Eu não sou digno que compadeças de mim. É isso que ele quer dizer com essa palavra digno aqui. Ou essa frase, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai se importou com isso? Não. O pai foi mais além. Além de correr, compadecer, correr, abraçar, beijar. Olha o que o pai fez. O pai diz assim para os seus servos, está no plural. O pai convoca os seus servos e disse assim: depressa, trazei a melhor roupa. Você sabe que a Bíblia tem 20 tipos de linguagens figurativas. Sabe o que significa roupas? Na linguagem tipológica da Bíblia, dignidade. Trazei a melhor roupa. Porque foi isso que o filho disse: eu não sou digno. Então o que o pai está dizendo? Vistam o meu filho de toda a dignidade. Aí diz mais ainda: ponde nele um anel. Sabe o que é anel? Anel, a palavra aqui é aliança. Essa palavra significa um juramento inquebrável. Um juramento que não se pode romper. Sabe o que essa palavra significa também? Fidelidade. Não a fidelidade de um filho rebelde. Porque a Bíblia diz assim: se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. Você pode desviar. Talvez aqui hajam desviados. Você pode fugir. Você pode sair fora. Você pode ir para onde você quiser. Deus nunca vai tirar os olhos de você. Deus nunca vai tirar os olhos de você. Ele fará de tudo para te atrair para Ele. E aqui o pai está dizendo para o seu filho: você é digno, eu sou fiel. Você pode quebrar a aliança, mas eu não quebro a aliança. E a minha aliança com você é uma aliança eterna. Sabe o que significa colocar sandálias? Isso fala de preparação. Isso fala de equipar. E ainda, olha que coisa linda. Versículo 23. O pai diz assim para os seus servos: trazei-o. Esta talvez seja a palavra mais linda que você vai encontrar. Você diz: irmão, mas é uma palavra, é uma letra. Escute. Aqui está uma mensagem. Aqui está a grande e poderosa mensagem. Nesse pequeno artigo, o. Tem uma mensagem dentro desse artigo, que é a grande mensagem dessa parábola. O bezerro cevado. Sabe o que esse ozinho aqui, esse artigo, está querendo dizer para nós? Que no dia que aquele filho saiu com a sua comitiva, levando a sua herança, para viver dissolutamente, o pai vira para o seu servo e diz: qual é o melhor bezerro que está por aí? O mais novinho, o melhor. Eu quero ele cevado. Eu quero que vocês cuidem dele. Porque um dia meu filho vai voltar. E o dia que meu filho voltar, nós vamos fazer uma grande festa. Olha o que aconteceu aqui. Ele disse assim: trazei-o, porque aquele bezerro estava cevado, guardado, muito bem criado. Porque quando o filho voltasse,
o pai ia fazer uma festa. Eu quero te falar, o dia que você entender o que é a paternidade de Deus por meio da salvação, tenha consciência que todos os céus entrará em festa, quando você receber a Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Mas ainda, ele diz para os seus servos, para fazer aquela festa, ele diz, porque este meu filho estava morto. Está vendo aqui? Estava perdido, estava morto. Esta era a nossa descrição. Esta é a descrição do homem sem Deus. Ele está perdido nos seus caminhos. Ele está morto no seu espírito. Deus nos criou uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Espírito é uma faculdade. Em nosso ser, é a faculdade mais profunda do homem, onde está a intuição, a consciência e a comunhão. Ele é constituído dessas três dimensões. A intuição é onde você tem a voz de Deus. A consciência é onde você toca a realidade de toda a espiritualidade. E a comunhão é o lugar onde habita o Espírito de Deus. Porém, quando o homem nasce, essa faculdade está morta dentro dele. Por isso que Efésios 2:1 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É quando Deus entra, quando essa paternidade é restaurada, o Espírito é vivificado. Por isso o pai disse, meu filho estava morto. Onde esse filho estava morto? Ele estava morto espiritualmente. Todo homem já nasce morto espiritualmente. Todo homem já nasce perdido. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos e também te agradecemos. Pedimos ao Senhor que na tua infinita misericórdia e graça, venha falar a nós. Venha tocar no nosso coração com a tua palavra. Penetre o mais profundo em nós, Senhor, para nos mostrar a nossa condição e para nos revelar o teu grande amor. Este amor de Pai, este amor que é a base de todo relacionamento, este grande amor. Mostre para este homem, para esta mulher, que eles não são fruto do acaso, eles são fruto de um projeto extraordinariamente realizado por Ti, mas que nós nos encontramos perdidos no propósito. Por isso nós te pedimos nesta hora, vem e se revela a nós, vem e se revela a cada pessoa aqui, que eles possam conhecer o Teu grande amor como Pai, aquele amor a ponto de dar o Teu Filho, como propiciação para a nossa salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus, fale a cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Nessa hora eu te convido a olhar para essas letras, para essas canções, e que tudo isso somado a essa palavra possa levar você a fazer uma profunda reflexão acerca da sua condição, e que você possa sentir o chamado de Deus lá no íntimo, dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Que Deus te abençoe.